Olá, meu povo! Como vocês estão? Prontos para mais uma aula de Química? Dentro das funções oxigenadas, não é? Na aula anterior, vimos as funções, a função ácido carboxílico. E agora, vamos para a próxima função, que chamamos de éster, ou os ésteres, tá? Então, o que vem a ser essa função éster? Éster é uma função oxigenada derivado de um ácido carboxílico. Então, venham aqui, preste atenção aqui no quadro. Eu coloquei aqui para vocês um grupo funcional que caracteriza o éster. Então, se vocês analisarem, essa minha estrutura aqui é uma estrutura que identifica um ácido. Eu tenho C dupla O, OH. Então, o éster, ele vai ser originado de que forma? Essa partezinha daqui, da hidroxila, ela vai perder o seu hidrogênio. Então, veja aqui que eu risquei. Esse hidrogênio vai ser substituído por um radical. Então, eu corto esse hidrogênio e encaixo aqui um radical. E esse radical é de origem de um álcool, tá? Então, chamamos essa reação química onde eu tenho um ácido mais um álcool, chamamos de reação de esterificação. Porque o produto dessa reação química de um ácido mais um álcool vai produzir um éster, ok? Então, chamamos essa reação de esterificação. Não vamos nos aprofundar muito nessa reação, porque nas próximas aulas, nas aulas de reações orgânicas, a gente vai estudar bem detalhado, tá certo? Então, eu tenho um ácido que perde um hidrogênio e no lugar desse hidrogênio a gente adiciona um radical. Então, eu coloquei para vocês aqui dois exemplos. Então, percebam, eu tenho CH3, C dupla O. Então, esse oxigênio tinha um hidrogênio que perdeu e eu encaixei esse radical. Tá certo? Então, isso aqui é uma função que chamamos de éster. Éster é a função oxigenada na qual é derivada de onde? De um ácido carboxílico. A hidroxila perde esse hidrogênio, no lugar dele a gente encaixa um radical carbônico aqui, tá certo? Outro exemplo, aqui mais condensado para vocês que eu trouxe. Vejam, eu coloquei propositalmente dessa forma invertida, tá bom? Então, eu tenho aqui, sabemos que a cada extremidade temos carbonos, então eu tenho carbono, carbono, carbono. Então, eu tenho oxigênio, ligação dupla O e outros carbonos. Então, eu tenho essa região aqui que identifica a função éster. E sabemos que essa região é derivada de um ácido. Então, é muito importante a gente saber a parte de onde foi derivada de um ácido carboxílico. Por que é importante? Porque vamos precisar desse conhecimento para a gente dar nome, para a gente fazer a nomenclatura dos ésteres, ok? Então, vamos agora dar nome a essas duas estruturas que sabemos que são éster. Então, como é que eu vou saber dar nome a um éster? Lembra que eu falei? Eu tenho que saber a parte de onde vem, de origem, de onde? Do ácido. Então, vejam, sabendo disso, a gente começa a dar início à nomenclatura do éster. Então, vamos lá, nessa primeira estrutura aqui. Primeira pergunta. Eu tenho que olhar para o composto e saber
qual é a região que vem de origem do ácido? Como é que eu vou saber? Bem fácil, se liga. Observe esse carbono. Esse carbono é o carbono no qual ele vai estar fazendo ligações com 2 oxigênios. Então, esse carbono está fazendo ligação com esse oxigênio e com esse outro oxigênio. Então, toda essa região é de origem do ácido carboxílico, tá bom? E o restante foi justamente o radical que foi encaixado, tá bom? Então, eu sei que essa região, onde eu tenho o carbono ligado com 2 oxigênios, para lá eu tenho a parte onde eu tenho o ácido, onde eu tinha o ácido, na verdade, porque isso aqui é o éster, não é? Então, como é que eu vou dar nome? Bem fácil. Essa região na qual foi de origem do ácido, eu tenho quantos carbonos? 2 carbonos. Então, qual é o prefixo para 2 carbonos? Et, não é? Então, eu tenho et. Neles, eu só tenho ligações simples. Então, a gente usa o infixo an. Etano. Qual vai ser o sufixo para o éster? O sufixo para o éster a gente utiliza ato. Então, eu vou encaixar agora aqui ato, tá? Na química, na nomenclatura da química, a gente pode também adicionar vogais de ligação. Nesse caso, para o nome ficar mais organizado, a gente coloca o O aqui, tá certo? Então, eu disse a vocês que o sufixo para éster é ato. Então, ato. Então, isso aqui é o sufixo. Então, eu tenho etanoato, a partezinha que veio de origem do ácido chamamos de etanoato. Terminou o nome? Não, porque eu tenho essa outra parte aqui do radical que foi encaixado ao ácido. Então, qual o nome dele? Então, agora tudo isso aqui a gente vai classificar como se fosse uma ramificação. Eu tenho quantos carbonos aqui? 2. Qual vai ser o prefixo para 2 carbonos? Et. Também, não é assim? Se eu estou classificando como uma ramificação, a gente utiliza o sufixo il ou ila, tá bom? Então, para éster, a gente usa ila, tá bom? Então, eu vou ter etanoato, a partezinha que veio do ácido. Etila, a partezinha que veio, no caso que era um álcool, que foi o radical, tá certo? Então, a gente coloca aqui de etanoato de etila. Então, esse é o nome para esse éster, tá certo? Sabemos que esse éster, o etanoato de etila, foi derivado de quem? De um ácido mais um álcool, tá bom? E até a gente pode até saber qual foi o nome do ácido de origem. Foi o ácido etanóico, tá bom? Então, bem fácil. Então, vamos agora para o último exemplo, simples. Eu tenho aqui esse éster e eu quero que você se ligue e prestem atenção. A importância da gente saber a parte de onde vem de origem do ácido. Então, analisando. Qual é a parte da cadeia que veio de origem do ácido? Qual é a parte aqui? Essa ou essa? Lembra a dica que eu falei? A gente analisa o carbono. Lembra que a cada extremidade eu tenho carbono. Eu disse que o carbono, no qual vamos ter 2 oxigênios ligados, vai ser justamente a parte onde foi o ácido. Então, eu tenho esse carbono. Então, tudo isso daqui para cá será a parte que veio do ácido. Então, para a gente dar nome, a gente inicia com a parte que veio do ácido. Aqui foi justamente
a parte do álcool, tá bom? Então percebam, eu inverti. Esse eu coloquei para cima, esse eu coloquei para baixo. Então a partezinha que veio do ácido é essa região aqui, tá certo? Então agora vamos dar nome, bem fácil, vamos seguir baseado nesse primeiro exemplo. Essa parte que veio de origem do ácido, ela tem quantos carbonos? 4. Qual é o prefixo para 4 carbonos? But. Então, but. Só tem ligações simples nesses carbonos. A gente utiliza a vogalzinha O, não é? De ligação. É o butano. Só que a gente trabalhando com éster. Eu vou usar o sufixo ato. Agora vamos para a parte final. Eu tenho quantos carbonos aqui? 3. Qual é o prefixo para 3 carbonos? Prop. Prop. E eu sei que isso aqui a gente vai classificar como se fosse uma ramificação. E a gente utiliza o sufixo ila. Então eu tenho propila. Tem o nome butanoato de propila. É o nome do meu éster, tá certo? Então éster é uma função fácil. Se eu sei o que é um ácido, vai ser muito fácil da gente identificar o que é um éster. Por quê? Éster são compostos orgânicos dentro das funções oxigenadas que são derivadas do ácido, tá bom? Então eu tenho um ácido mais um álcool, tem uma reação de esterificação. O produto da reação de um ácido mais um álcool é o éster. Nomenclatura simples. A gente analisa onde é que eu tenho a parte de origem do ácido para a gente dar o nome. Lembrando que os sufixos eu utilizo ato na parte que veio do ácido e o restante ila, que é a ramificação, tá bom? Então, o éster a gente encontra onde? Onde é que eu vou encontrar um éster? Normalmente e facilmente a gente encontra éster onde? Em balas, pirulito, confeito, aqueles pauzinhos de suco kisuke, tá? Tudo que dá sabor artificial, ali tem um éster, tá? Sabor morango, sabor uva, não tem nada de morango ali de verdade. É tudo um sabor artificial que é um éster, tá certo? Então, é bastante utilizado comercialmente, tá bom? Então, espero que tenham entendido. Simples, éster, e até a próxima aula para a gente finalizar as funções oxigenadas. Um abraço virtual e até a próxima!